Gente, começou mais um podcast aqui, começou mais um programa do Barrota. Vem do Pastor Cris. Agora vai. Eu chamo assim de Pastor Cris. Faltam, estão fazendo 5 anos o programa, vai fazer 5 anos. Mas você já participou antes, então não vem brigar comigo, hein? Exatamente, e agora tá participando desse novo formato. Você viu, tá diferente, aparece a minha fuça ali. Você vê, agora tem... Tá uma coisa diferente. Tem uma TV agora. Tem uma TV, não é minha, mas tá aí a TV. Vocês veem como o Barrota tem dinheiro e fica escondendo, pessoal. Tem dinheiro e fica escondendo. Vou falar em dinheiro, gente. Conversei com o Luan na sexta-feira aí, ó, consultor financeiro. Você quer tirar umas dúvidas aí, tá lá. Depois Importante. você assiste. É Finanças. muito bom, né? Você não acha que se nas escolas tivesse já essa educação financeira, muita coisa não seria diferente hoje? Sim, mas eu creio... Se a escola já ensinasse. Não, eu creio, mas eu vejo, Barro, que acho que a grande questão também está no lar. Hoje em dia está se perdendo a educação em casa. Porque assim, as escolas elas têm que contribuir, é óbvio. As escolas vão contribuir e precisa ter ali às vezes a matéria. Mas o papel maior também é dos pais, né? Exato, porque assim, eu vou dar um exemplo. Se você cresceu uma vida inteira, os seus pais estourando cartão de crédito, fazendo dívidas, às vezes vamos supor não tendo condições para, um dia da semana ir lá e comprar uma pizza, ou um passeio, uma viagem, pelo menos uma viagem no ano. Você vai meio que herdar aquilo. Aí, se houver uma quebra um rompimento ali da história, no sentido de que, olha, eu não quero ser igual aos meus pais, aí vai ter um segmento diferente. Agora, assim, porque hoje o que eu vejo, é claro que assim, eu não sou desta área, então longe de mim querer dar conselhos sobre isso. Mas assim, o que eu vejo na atualidade é a questão de terceirizar algumas coisas que você deveria ter a responsabilidade por aquilo. É natural. Eu me lembro que no meu primeiro emprego tinha um rapaz, na época o salário... Você também foi jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz, na Merck Eu estava Sharp falando Dome. isso aí, esses dias com o Leonardo também, que foi menor aprendiz, meu amigo, que trabalhou comigo lá no hotel, no Blue Tree. E eu falei, cara, a gente foi menor aprendiz e ganhava R$280. Você também ganhava R$280? Não, então, como eu comecei acho que um pouquinho antes de você... Era menos, né? Não, era um pouquinho menos, mas era mais ou menos essa faixa. No entanto, que eu comento que assim, quando eu comecei a trabalhar, que pode ser que o salário, acho que era uns 210, alguma coisa assim, esses dias eu olhei até na minha carteira. Eu me lembro que lá na Merck Sharp nós tínhamos o Vale Refeição, era em papel ainda, não era em cartão. Caramba! E próximo ali a Merck Sharp tinha velho. um lugar que você vendia, exatamente. E o que era interessante é que é o seguinte, o meu salário era 200 e pouco, e vendendo o VR, porque lá tinha um refeitório, eu me lembro que A empresa dava o vale-refeição e ainda tinha o refeitório? Tinha um refeitório, aí os jovens... Que isso, gente? O pessoal podia levar marmita, tal, tudo, exatamente. E eu me lembro que assim, o que eu vendia de VR, ainda ficando com algumas folhas por mês para comprar, seja um McDonald's, alguma coisa assim, eu ganhava, vamos supor, 4 vezes mais do que o meu salário. E vendendo VR? Vendendo VR. Se você perguntar para onde foi o dinheiro, também não sei, entendeu? Então, assim, hoje... Para onde foi esse investimento, né? E hoje a questão é diferente. Você fala assim, olha, poxa vida, você tem que guardar, porque amanhã você pode ficar doente, o seu filho pode ficar doente, sua esposa pode ficar doente, você pode ficar desempregado. Pode acontecer qualquer coisa, né? Pode acontecer qualquer coisa. Tudo bem que aí implicaria na fé, né? Que Deus não vai deixar você passar necessidade, sim. mas você também não, você pode fazer a sua parte. É por isso que eu falo da sua parte. Então, assim, se você pode fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte. Verdade. Não tem como jogar pro outro. Verdade. E agora você também, como pai, você já fala isso com o João? Claro que eu sei que é muito cedo, mas você vai passar muita coisa para ele. Olha, filho, eu fiz isso aqui, eu gastei o VR e no fim acabou dando em nada. Você mostrar algumas coisas que você fez para que ele também ele pense bem, não reflita, né? Não repita, na verdade, os mesmos erros que o pai teve. Você pensa em passar muita coisa para ele? Eu e a Mônica, a gente fala sempre para ele. Igual eu vou dar exemplo. Recentemente, a gente tirou férias e a gente foi ali em Olímpia. Aí, lá é legal, no Termas? Exatamente, no Termas. Nossa, lá com as piscinas de água quente. Exatamente. Você vai pro calor hora. na piscina de água quente, né? Só Mas é legal, mesmo. isso faz mó bem. Isso Não, aí. sim. Mas aí o que aconteceu? Você foi naquele que não afunda?
fui. Ainda tem esse que você entra num tanque lá que não afunda? Sim, cheia de sal. Caramba, que coisa doida. Que é a réplica do Mar Morto, eu queria entender qual que é a réplica ali, né? É verdade. Nunca fui no Mar Morto, mas... Falam que é a réplica mesmo, é verdade. Mas a grande questão é assim, quando a gente voltou, o João sempre fala assim que ele quer tirar férias de novo. Porque ele achou legal, né? Exatamente, mas a gente fala assim, filho, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro para aí se tirar as férias. Mas tadinho, ele não sabe o que é um CPF, um RG, ele ainda não tem noção disso. Não, mas assim, a gente busca hoje tudo falar para ele, ó, a gente comprou a pizza, ó, é porque o papai e a mamãe trabalham, é porque tem o dinheiro, mas ó, quando não tem o dinheiro, não dá para comprar. Então assim, a gente não pode gastar qualquer coisa. Assim, a gente fala essas coisas assim para ele, né? Então, buscando já tentar dar isso. Mas assim, a gente sabe que conforme for crescendo, tentar incutir isso na cabeça dele. Mas sim, é que assim, uma das questões também que eu vejo de frustração do ser humano é que você às vezes ensina algo para alguém e você acha que a pessoa vai seguir ou fazer aquilo que você passou. Só que assim, a gente se esquece que cada um toma suas decisões. Sim, claro. E aí claro. É onde implica. Por isso e tem ainda as consequências dela, né? Sim, é por dependendo do que faz. É por isso que eu, mesmo ensinando, e é por isso que eu volto para a questão. A escola poderia ter educação financeira? Poderia ter. Assim como poderia, vamos supor, além do inglês, ter um espanhol, ter informática e assim por diante? Poderia. Só que assim, se a pessoa ela crescer, ela não quiser aquilo, infelizmente não vai fluir, verdade, entendeu? Verdade. E pode ser que quando a pessoa se der conta que ela precisa daquilo, o tempo já passou e ela vai ter que correr atrás. Verdade, não, isso é verdade. E assim, a pessoa, né, como você falou, da consequência de escolhas, né, a gente tem as escolhas, às vezes até mesmo precipitada, e aí a gente tem consequência disso, né. Mas o legal é que a gente está falando, deixar também como exemplo para outras pessoas, olha, um dia eu fiz isso na emoção e acabou acontecendo isso, olha, não tome essa decisão assim. Acho legal também você ter essa conversa com seu filho, ó, filho, peraí, mas a gente tem que trabalhar, não é uma coisa assim que a gente vai ter sempre, né, para isso não criar um hábito no menino. Claro, isso vai ter sempre pro filho do Neymar, pro filho desses caras aí. Eles vão ter férias quantas vezes eles quiserem e aonde ele quiser. Ele vai ter férias. Exato. Ele vai ter férias aonde ele quiser. Mas a gente falando de filho, falando de muita coisa aqui, gente, eu tô aqui com meu amigo. Como pode, né? Como ninguém vai entrevistar o amigo? Como consegue fazer isso? Entrevistar o amigo de infância. Mas eu não vou contar nada do que a gente tá bagunçando na infância, não. Apesar que eu tava morrendo de vontade de contar quando a gente foi preso. Não pode falar isso, né? Não foi preso. Todo mundo diz isso. A minha mãe diz isso, que eu fui preso. Mas só foi pra Eles estavam me zoando lá em casa, ela falando que eu fui preso. Eu falei, nossa, eu fui preso. Foi apenas para delegacia, não foi preso. A gente foi para a delegacia. Essa é uma boa Mas história. eu não quero falar. Mas pode falar disso? A gente está dando de exemplo para as pessoas. Sim, com certeza. É porque eu queria ver a sua reação se eu fosse falar essa história. Era só isso, mas eu não vou contar, não. Mas na verdade... a gente era muito inocente, fala a verdade. A gente foi muito inocente. Mas aí é onde a gente volta sempre naquela questão... Você disse isso pro João? Você vai dizer isso pro João também, essa história? Sim, igual eu falo, ó, eu acho que assim, hoje em dia, novamente, volta para aquela questão... Essa brincadeira da gente não foi preso, não, é brincadeira. Mas eu volto para aquela questão, Bal, que na vida, você poder... conversar com as pessoas, igual enquanto você estava falando aí, eu estava pensando na expressão acerca do conselho. E aí existe aquela expressão que é o seguinte: se conselho fosse bom, você não dava, você vendia. Como muita gente usa essa expressão, né? Isso. Só que assim, ultimamente eu acho que a gente pode começar a mudar essa expressão para o seguinte: olha, vamos tomar um café? Entendeu? E o vamos tomar um café, olha... eu gostaria de te falar sobre o caminho que você está seguindo. Então, vamos supor, se a gente for falar... você vê alguém que você cresceu, ou um sobrinho, um vizinho, um filho de alguém, o seu próprio filho. Filho, eu gostaria de conversar com você. Olha, eu estou vendo que você está andando com pessoas e, olha, este caminho... ele leva para isso, para aquilo outro. Mas, assim, você levar a conversa, de fato, para um ponto que, assim, você está mostrando para a pessoa que, ó, as atitudes, igual você pontuou aí mesmo, as escolhas, vão ter as suas consequências. Infelizmente, cada um vai arcar com a sua. Novamente, esses dias eu estava vendo uma pessoa falar o seguinte: se você
ensinar o seu filho, desde pequeno, ou quando ele começar a ter uma consciência, uma ideia melhor acerca dessa questão financeira, e ele começar a guardar dinheiro, ou quando ele começar a trabalhar, ele, às vezes, até mesmo buscar souber administrar bem, né? Sabe, quando ele estiver lá com seus 30, às vezes, 40, pode ser que ele seja um milionário. Sim. Entendeu? Mas, novamente, eu volto para aquela questão que, infelizmente, no tempo que nós vivemos, uma questão capitalista, uma questão onde você vale o que você possui, o seu celular tem que ser o melhor, o seu carro tem que ser o melhor, a sua roupa tem que ser o melhor. Quando um jovem hoje, e é claro que não generalizando, mas muitos, eles entram no mercado de trabalho, o que ele vai querer fazer é o quê? É comprar o melhor tênis, é comprar a melhor roupa, é ter o melhor celular, porque ele precisa mostrar, né? A sociedade que hoje a gente vive, ela vive essa condição acerca de que, olha, quanto mais coisas você tem, né? Quanto mais coisas você pode mostrar para o outro, quer dizer que você é alguém importante, você é melhor, sabe? E isso, infelizmente, acaba que atrapalhando. E é por isso que quando você entra nesse ponto, que nem vou dar exemplo, imagine que, igual a gente estava falando aqui sobre ir para a delegacia, mas vamos supor, imagine que um dia, eu experimentei drogas, imagine que um dia, não sei, eu me prostituí, imagine que um dia eu, dentro de uma empresa, eu roubei, imagine que, sei lá, eu fiz alguma coisa. Novamente, olha, eu gostaria de tomar um café com você. Eu acho que assim, em alguns momentos a gente, temos que tentar aprender a romper com o peso ou a impressão que dá. Vou dar exemplo. Se eu chegar para você e falar assim, Barro, eu preciso conversar com você muito sério. Eu falo, aí lá vem o Cristiano. Já vai ter um bloqueio. Então, poxa vida, ô Wellington, ô Barro, vamos, sei lá, comer um pastel? Vamos dar uma caminhada aí? Vamos tomar um café? Para falar de algum vai tomar assunto, um café, né? Você não vai criar um bloqueio ali já de imediato, olha, para que a pessoa já se feche e nem queira ter aquele momento de conversa. Ou com medo, né, também, de ter uma conversa. Mas eu acho que isso é importante que você está dizendo, que aí também já tem aquela coisa do julgamento, né? O que será que ele vai falar? O que você vai me dizer? Pô, será que, tá vendo? Agora ele vai acabar comigo porque eu fiz tal coisa, né? Exato. Por exemplo, se for algo de errado, por exemplo, porque eu fiz tal coisa. Mas esse lance a gente está brincando, falando disso, mas esse lance da delegacia foi algo muito engraçado pra gente ao mesmo tempo. Como eu falei, foi uma coisa muito inocente. Porque assim, gente, pra vocês entenderem toda a história, a gente estava um dia brincando na rua, vimos uma casa abandonada. De fato abandonada. De fato abandonada. Mas aquele cara foi espertinho, porque ele não morava ali, ele não estava ali. Até hoje eu estou intrigado com ele, mas a gente vai chegar lá. E aí a gente inventou de entrar, todo mundo entrava nessa casa, para pegar manga que tinha lá? Tinha um pé de manga, goiaba, acerola, sei lá o que era. Tinha fruta lá, tinha uma fruta. E aí... E tu entrava lá para empinar pipa, para pegar pipa lá dentro. O portão estava aberto também, não tinha tranca, não tinha nada. A casa estava largada lá há muito, muito tempo. E aí o que acontece? A gente entrou nessa casa. Como sempre, a gente entrava para pegar pipa, para fazer alguma coisa. E a gente viu que a porta, tinha uma porta que já estava aberta, né? Cantinho assim, tinha um cantinho da casa que parecia um cômodo de um caseiro, de alguém que já foi ali da casa, né? Porque como por causa do tempo, né? A porta já estava desgastada, o trinco já estava frágil, né? Sim, estava zoado lá. E aí a gente entrou... Foi xeretar o que tinha dentro da casa. A gente chutou a porta assim. Chutou? Eu não lembro disso. Foi, a gente chutou a porta. Mas a gente era... Não, mas ela já estava zoada. Sim, mas a gente era até... Naquela época até engraçado, porque a gente era magrelo, não que hoje a gente é gordo. Nossa, eu pesava 24 quilos, 30 quilos no braço. Sim, mas você lembra que até o ponto do delegado pegar e falar assim, esses dois magrelos, né, conseguiu arrumar uma porta como, né? Mas nossa, na verdade... o cara acabou com a gente ali. Literalmente, ele falou assim... Mas, você vê que, você já volta até nessa parte, mas entrando para essa linha, novamente a questão do conselho ou do falar, eu não lembro se foi o delegado, se foi o rapaz, mas eu falo assim, olha, que os pais aprendam a administrar essa situação, ou assim, tipo, não adianta essa queixa ir para frente, porque se eles forem, porque se eles forem, né, no caso para a FEBEM e tal tudo, vamos dizer, poderiam sair piores. Então, assim, pior do que já estão.
Ele disse exatamente assim, eu não esqueço também. E aí eu não me Eu lembro. falei, mano, então, tipo assim, eu tô péssimo. Tô péssimo. Pelo que ele falou. Mas aí, eu tô falando, a gente entrou lá, vocês entenderem também. Vai chegar essa linha, eu tô entendendo o que você tá dizendo, vai chegar nessa linha da lição do que a gente aprendeu com Sim. isso. A gente entrou lá inocentemente, tava lá na casa lá e tal. E aí a gente viu que tinha brinquedo lá, tinha uns outros, muito brinquedo. já tinha um monte de brinquedo dentro da casa. muito brinquedo Já na começa casa. por aí, que uma casa é estranha. Como uma casa abandonada ia ter um monte de brinquedo daquele, já começa por aí. E até aí tudo bem, tinha os brinquedos lá, a gente entrou e inventou de pegar um dos brinquedos. Mas a gente, ó a ideia de jirico, como que pode, né? A ideia de jirico, a gente falou assim, ó, vamos pegar, a gente leva para sua casa, Brinque, depois vamos devolve. brincar, depois a gente vai levar de volta. Ó a brincadeira. E era um Autorama que tinha, gente, mas aquele Enorme. Autorama era o Autorama na Enorme, época, né? gigante. Ele era muito grande, o tamanho dessa mesa aqui, gigante. E ele cheio de coisas, né? Ele dava loop, fazia não sei o quê, gente, mas era o Autorama, era o brinquedo Era da um sonho. época. E aí a gente levou pra casa, uma ideia foi dos dois, tá? Deixando isso bem claro. Sim, não teve... Os dois só que foi- deixou isso, não que teve só teve essa foi um, não. ideia. E aí a gente pegou e levamos essa para esse Autorama e brincamos a tarde toda. Seu irmão ainda ajudou a montar e tudo. Foi, a gente ficou até... Coitado, acho que até Cissão, hoje. inocentemente. Cissão inocentemente foi Ajudou a montar e a gente não falou nada. Ninguém Exato. também nem perguntou de onde a gente veio com aquilo. A gente começou a brincar. Não, sim, eu falei que era do meu amigo, Ah, é? Você disse que era do seu amigo? Rodolfo. Ah, você ainda lembra disso? Você inventou o nome Rodolfo. Não inventei, era da escola mesmo, Ah, Rodolfo. tá. Foi o primeiro nome que veio na sua cabeça. Sim. Rodolfo. Quem Eu jogava Meu videogame amigo Rodolfo. com ele. Naquela época eu tinha um Sega CD, isso, um Sega CD. Verdade, E- que a gente jogava Sonic nele. Exatamente. E daí, por isso que eu falei o nome dele. Bom, vamos falar do PlayStation, mas já tinha mesmo o Sega CD, verdade. Sim, depois que veio o Que já PlayStation. era de CD. Ou o PlayStation 1 veio junto. Eu Ou acho que veio deve ter sido da mesma época. Não, primeiro eu veio acho que o Sega veio primeiro. Primeiro veio o Sega CD, depois veio O PlayStation. Caramba, você teve um Sega. Mano, quem é que teve um Sega CD? E aí a gente inventou de ir de Oxe, noite muitos. na casa de novo pra fazer alguma coisa que a gente foi fazer lá. E aí nessa brincadeira, quando a gente chegou, esse rapaz apareceu do nada. O cara apareceu do nada. O cara apareceu do nada e aí ele segurou, acho que você, pelo braço. Foi, e você deu pinote. E aí eu saí correndo porque eu falei, vou chamar alguém. O cara segurou ele lá, não queria soltar. Vocês veem, desde a infância o cara abandona, o cara deixa sozinho. Ah, claro, eu ia fazer o quê? Ia bater na cabeça do cara, eu ia fazer alguma coisa. Eu fui chamar alguém, aí eu saí correndo e fui chamar alguém lá. Aí eu cheguei na casa dele, foi muito engraçado, eu cheguei na casa dele. Eu falei assim, olha, um cara doido ali pegou o Cristiano ali e tal. O cara tá querendo, sei lá, não sei se eu falei sequestrar, não sei o que foi. Eu falei, meu, o cara segurou ele pelo braço ali. Nossa, e na hora Aí o seu veio- pai não, saiu. mas veio a rua Veio uma inteira. comitiva de gente para poder ver A o que estava Regina acontecendo. Silvestre, ixi, Nossa, e veio foi suas todo mundo ali da rua. As minhas irmãs foi Ixi, tudo lá veio ver todo para saber o que mundo. estava acontecendo. Porque eu saí, eu saí dizendo para todo mundo que o cara saiu segurando você pelo braço. Ia sequestrar. E aí o seu pai foi junto, foi todo mundo lá para o negócio, e no fim aquele confusão, um gritando com o outro. Daqui a pouco inventaram, disse, mas quem que chamou a polícia? O próprio cara chamou a polícia? Não, acho que ele falou, então vamos chamar a polícia, assim, alguma coisa, e aí chamaram. E aí chamou a polícia. Aí beleza, o cara chamou a polícia, então a polícia chegou. E foi aquela conversa toda. Eu achei engraçado que o cara, a minha mãe, como sempre, que o esporte favorito dela é gritar, ela ama gritar. E aí ela gritando, o cara assim, ó, senhora, abaixa o tom, né? E aí eu peguei e sentei no chão, eu tava em pé, eu peguei, mentira, isso não. É que o povo tem mania de me chamar de Tom, entendeu? Aí eu peguei e sentei assim no chão, abaixa o tom. Aí eu fui e sentei no chão e fiquei sentado. É zoeira, gente, é que não tem que falar Zoeira, agora. não fiz isso não. E aí ela pegou e ficou falando lá com eles tudo. E o cara assim, então tá bom, então vamos pra delegacia. Aí inventaram de ir pra delegacia. E aí chegou lá na delegacia, o cara... Mas só que também teve uma coisa interessante nessa história, porque o policial, ele já tinha estudado com a minha irmã. Ele era conhecido da Edilene. Ixi, eu não lembro. Da minha irmã mais velha. Ela falou, eu conheço ele, ele estudou comigo. Ele era um conhecido da minha irmã, da Edilene. E aí, a gente foi pra delegacia... E chegou na delegacia. Só que antes de ir para a delegacia, não sei se você vai lembrar disso, o policial perguntou se estava faltando alguma coisa dentro da casa. E o cara olhou e falou que não. Ele não Sim. lembrou do Autorama. Sim. Ele não lembrou do Autorama. Foi Não porque o cara lembro. perguntou assim, tá, mas você falou que eles entraram aqui, arrombou a porta. Que mentira, arrombou nada, já estava tudo zoado. Aí ele falou assim, olha,
tá sentindo falta de alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então, eles não fizeram nada, eles só entraram, mas não fizeram nada. E ele assim, não tá sentindo falta de nada. Mas aí inventou de ir pra delegacia, aí foi todo mundo no Fusca da Regina, lá do Silvestre. Não, mas eu, você, foi no Fusca, a sua mãe, meu fomos pai... no Camburão, foi no Camburão. Não, no Camburão não, foi sentado no banco de trás. Mentira, brincadeira, não tinha o Camburão, mas... Camburão. A gente foi no banco de trás. E aí, chegando lá na delegacia, não, e naquele dia era jogo, hein? Tava tendo jogo, e o delegado ficou assim, ó, pro jogo. Todo mundo falando, e ele assim, pro jogo. E era clássico, era Palmeiras e Corinthians. Você acha que o delegado ia dar confiança pra gente? Rapaz, no Palmeiras e Corinthians, ele aqui assim, ó, olhando pro jogo. Gente, e todo mundo falando. O Barra tem mente de ouro, hein? Tá, não, mas eu lembro. Pegando detalhes aí que só eu ele lembro. lembra. E aí ele ficou assim, olhando. Ai, eu ia espirrar. Olha o Covid, Ó, o Covid, mas tá distante aí, ó, tem algo aqui. E aí ele pegou e falou assim, tá, aí o delegado ficou assim, mesmo? Tá, e assim, olhando pro jogo. Sim, de fato. Aí foi a hora que o cara falou assim, não, eles entraram então, lá de fato, e arrombaram a porta. Sim. Aí lembra que ele pegou no meu braço assim, o delegado falou assim, esse aqui arrombou a porta, eles quebraram um cadeado. E continuam aqui pro jogo. De tipo assim, esse tripa seca, esse vale de osso seco, fizeram quase isso. Nada. Quase nada. E aí, beleza, e foi falando tudo lá, e o cara no fim não quis registrar queixa, como a gente já disse aqui, o cara não quis registrar queixa e não aconteceu nada e a gente foi embora. Mas no outro dia a gente foi e devolveu. Sim. E devolveu o Autorama vale com a maior cara de pau, né? Vale da. Qual que é o nome lá? A gente falou. A rota da vergonha. Foi a rota da vergonha, foi a gente devolver o Autorama. Mas a gente pelo menos se divertiu naquele dia com ele. Sim. Mas a gente devolveu o Autorama. Mas eu tô trazendo essa história aqui para poder ser, como a gente falou, né? A gente brinca tudo, mas a gente mesmo hoje carrega isso como uma grande experiência, porque a gente fez isso inocentemente, mas era uma consequência muito alta. E isso que a gente fez inocentemente, mas imagina um adolescente mesmo, com essa idade que a gente tinha de 12, 13 anos, que hoje comete crimes, que hoje faz um monte de uma série de coisas, né? Mas... Tanto que tem gente que quer reduzir aí a maioridade penal, né? Que fala, querem fazer esse tipo de coisa. Mas você vê, a gente quase fez uma besteira sem saber. Imagina quem faz isso premeditado, né? Sim, ou influenciado. Isso que a gente não bebia, não usava droga, não fazia nada disso, e não fez nada disso. Mas a gente então, mas nessa hora, Barro, é onde novamente entra aí é onde vai entrar a questão assim, da importância da família, novamente essa questão assim desse relacionamento, porque os seus pais conversaram com você depois disso, né? Ah, sim. Mas você vê que você assim, nem apanhou. A minha mãe sempre me bateu, mas nesse dia ela não bateu, não fez nada. Então, ela foi impressionada. Eu acho que ela foi impressionada de você. A grande questão mas a grande questão que eu pensei com relação a podendo pensar assim em família, podendo pensar até mesmo em grupos ou a questão de amizades, é que assim, eu vou dar um exemplo. Mesmo depois daquele fato, na nossa rua, nenhum vizinho menosprezou. Entendeu? Então, assim, novamente, tínhamos vizinhos que, às vezes, no tempo de criança eram chatos, porque, se você jogar bola, isso, aquilo outro, gritaria. Sim, não, mas rolou uma fofoquinha, assim. Rolou uma fofoquinha de alguns. Então, assim... De, tipo assim, como se a gente fosse marginal mesmo. Como se a gente fosse os bandidos ali da rua. Mas você vê que é interessante. Eu não senti isso. Então você foi muito inocente mesmo. Nossa, eu queria tanto ter essa inocência. Mas tudo bem, eu falo aqui nos bastidores depois, claro, para não citar nome, para não dizer nada. Mas assim, eu digo isso porque assim, que nem eu vou dar exemplo. Vou citar uma casa que a gente sempre frequentou, né? A casa do Renan, né? Do seu Alfredo e da dona Márcia. Do seu Alfredo. Nunca falaram assim que... Eles não trataram a gente com diferença, nem a Regina, com o Silvestre, nem nada. Nunca deixaram de falar, de permitir que a gente conversasse com os filhos, estivesse junto com os filhos. Entendeu? Então, assim, eu vejo que... É por isso que eu falo assim que essa questão, assim, tipo, vamos pensar, em um resgate, em uma melhoria... você mesmo, enquanto ser humano, poder olhar para isso e poder ver as oportunidades que são dadas, porque a gente poderia dizer, olha, ali foi uma nova oportunidade de um rumo, de um caminho, mesmo que nessa época a gente tinha uns 12 ou 10 anos. Por aí, não, a gente tinha 13 anos já. Uns 12, 13 anos, né? Por aí. Então, assim... Isso foi 2000, 2001, por aí. Qual que poderia ser o rumo... Gente, olha, 20 anos atrás. E direção, entendeu? Então, assim, são situações que hoje, novamente, é por isso que eu falo assim, que assim, você, de fato, a expressão, você aprender com os erros, ou você aprender com as escolhas, você aprender com o momento,
Você entendeu? Que nem hoje mesmo de manhã, eu estava vendo uma postagem do pastor... fugiu o nome, Pastor Sérgio. Pastor Sérgio, ele é lá da Zona Norte. Que assim, nós somos reféns daquilo que nós não conseguimos deixar. Né, ou daquilo que te aprisiona. Bom, na verdade é algo que é óbvio, né? Mas o que eu achei legal assim na charge foi o quê? Que nem eu dei, quase agora o Barró pegou ali o celular dele. Então assim, as pessoas, né, elas estavam andando como cachorro, né? E tinha um que, vamos supor assim, em cima tinha um celular, o outro tinha um cigarro, o outro tinha uma bebida, o outro tinha um celular, entendeu? Interessante isso. Isso, eu achei bacana. E assim, de fato, então, assim, olha, nós podemos observar isso, né? Que nem eu vou dar um exemplo. Quarta-feira agora eu vou iniciar uma pós-graduação e vai ser EAD. Legal. De exegese. Assim, eu sei que eu vou ter que ler bastante. Tudo bem que assim, eu não tenho um vício, vamos por assim, de TV, de ficar também horas e horas no celular, tudo, mas assim, eu sei que, olha, eu vou ter que, no período estipulado ali de que seja 1 hora, 2 horas, o foco é ler, fazer os exercícios, as coisas. Então, assim, é o que eu quero mesmo, né? E se a gente parar para pensar, que nem hoje nós estamos em 2022. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, né? Vamos pensar antes da pandemia mesmo. Quais eram os nossos objetivos, vamos supor, para daqui a 4 anos? Sabe, o que nós temos planejado um pouquinho mais à frente diante das situações que nós vivemos. Então, assim, que nem, o que nós vivemos em 2021, e não vamos simplesmente pensar em pandemia, né, mas como foi 2021 e o que eu vou fazer diferente em 2022. Sim, e, de fato, se propor e ter aquela mudança. Porque, assim, o ano só vai ser diferente se eu fizer coisa diferente também. Exato. Né? Que aí é onde, a gente tem aquela novidade de vida, né? Sim, mas aí é onde vai implicar até mesmo a questão de Deus, né? Esta fé nele, esta busca nele, de ver, em especial, o que ele tem de melhor para nós. E assim, se houver esta conversão, esta mudança de mente, essa questão assim da metanoia mesmo, dessa transformação, desta busca, eu creio que as coisas melhoram. Igual vou dar exemplo, hoje que a gente está aqui na Installer Solar. Isso. Poxa vida, teve um dia que alguém falou, olha, vamos construir esta empresa, né? Qual que vai ser os objetivos, quem estarão conosco, aonde nós queremos chegar, com certeza eles têm as metas para 2022, né? E olha, agora o foco, né, para chegar nessas metas em 2022, o que nós erramos em 2021 e o que nós vamos consertar agora para 2022 para que as coisas avancem. Sim. Né? Porque se a gente, tudo que a gente fez em 2021 de errado, a gente continuar replicando em 2022, o que vai mudar? Nada. Vai continuar a mesma coisa, né? Assim como nas nossas vidas, entendeu? Seja a leitura de um livro, seja a utilização reduzida de um celular, seja iniciar um exercício físico, assim por diante, entendeu? Então, essa busca, né? O quanto ela é importante. Sim, eu falei dessa história da delegacia e tudo, porque assim, hoje, claro, você é um pastor, que eu acho que nem você também, talvez, nessa época de adolescente, não esperava, por isso, o meu futuro um dia vai ser um pastor, mas calma, você vai responder isso. Mas assim, hoje eu vejo que muita gente tem aquela coisa, aquele julgamento, mas o cara já foi traficante, já foi preso, já fez isso, agora ele é bonzinho, agora ele virou pastor, olha, aquele cara roubou, fez aquilo, e hoje ele é pastor. Olha, como também tem aquele que nunca fez nada também, e fez uma coisa inocentemente, e hoje também é um pastor. Mas as pessoas têm muito disso, né, de julgar, porque como também qualquer outra pessoa, um exemplo, o cara ele pode também ter sido preso, ter feito o que foi, e também é um pai de santo, como o cara pode fazer alguma coisa, e pode ser também como fala? Fazer parte de alguma instituição religiosa, seja ela qual for. Seja qual for a situação. Você entendeu? Então, não necessariamente só um pastor, mas a pessoa associa muito aquela coisa de, olha, o pastor é aquela pessoa que não pode errar nunca. O pastor é aquele que é o perfeito, né? Mas quando você entendeu esse seu chamado para ser pastor, você já imaginava que seria assim, olha, as pessoas vão achar que eu sou o perfeito e que eu não posso errar. Não, na verdade... Como que foi tudo isso, esse negócio de ser pastor?
Não, igual, foi num dos acampamentos de embaixadores do rei, né? É igual até uma história que normalmente às vezes eu conto, né, até mesmo na igreja, acerca de um diamante de grande valor, né, que uma pessoa perdeu, um morador de rua pegou, e a pessoa fica triste, né, e a pessoa que quando questiona ela por que ela está triste, que ela fala, é porque, olha, eu perdi tal tudo, e pode ser que a pessoa que pegou, e pode ser que tenha sido um morador de rua, não sei, um dependente químico, alguma coisa assim, ele vai trocar por nada, né? E aí é onde entra a questão Cristo, né? Às vezes tem pessoas que ele teve encontro com Cristo ou ele ouviu falar de Cristo, e às vezes ele trata como se não fosse nada, né? E que a gente possa ser esses que vão anunciar o verdadeiro valor, né? O valor que Cristo tem. Agora, assim, bom, uma das questões da vida, e aí eu acho, eu volto para a questão não apenas, vamos por assim, teve um tempo que eu fui isso e agora eu estou em um outro cenário, onde é um cenário que o estereótipo é uma questão assim de perfeição ou que não vai ter tantos erros, ou que pelo menos a busca vai ser uma busca mais afinada ali para algumas coisas. Que nem eu vou dar um exemplo. A Bíblia ela é clara para muitos aspectos. Que nem se você for lá em Tito, Timóteo, Efésios, você vai ver que existe o direcionamento para como deve ser o pastor. Se deu para como que deve ser o líder. E é claro que, assim, alguns aspectos, não apenas também podendo só pensar no pastor, porque, assim, uma das coisas hoje que eu vejo da vida, né, eu vou fazer um paralelo aqui, é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Você teve um pai, vamos supor, alcoólatra. Você teve um pai usuário de droga, tabagista, seja lá o que for. A condição. Então, eu tive mesmo um pai alcoólatra. Nós dois, tem alguém te ligando? Pode mexer, pode pegar. Aqui não tem frescura, não. Não tem, não. É serviço da TIM. Eu vou dar um exemplo assim. Qual que vai ser a sua posição diante daquele cenário? Porque eu vou dar um exemplo. Pode ser que as pessoas olhem para você e falem assim: você é filho você foi filho de um alcoólatra, então você vai ser um. Sim. Entendeu? Então, assim, mas você acredita, só um parênteses que você está falando disso, eu achei interessante o que você está dizendo, porque assim, comigo, por eu ver o que aconteceu com meu pai, por exemplo, poxa, um rapaz de 33 anos morrer assim tão novo, né, de bebida e tal. É engraçado que ele só ficou mal depois que ele parou. Depois que ele parou mesmo, foi onde ele começou a ficar muito doente, teve várias complicações e não tinha mais o que fazer. E aí, bom, eu acho, né, que não tinha mais o que fazer, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Minha mãe já cresceu a gente meio assim, de que, olha, com aquele medo, você né? não vá pode, pelo mesmo caminho. Mas se você tomar, você tome só um pouco. Olha o que aconteceu com seu pai, olha como que é a sua família. Na verdade, a família do meu pai é um pouco assim mesmo, voltado mais para o lado desse lance da bebida, mas também, alguns levaram isso como exemplo. Por exemplo, meu tio Francisco, ele viu que, poxa, eu também preciso parar, senão eu vou ter o mesmo caminho que o meu irmão. Então, assim, cada um vão vendo que deixa, como você falou, por mais seja triste, mas deixou um exemplo também para que, olha, você não faça isso, porque eu fiz isso e teve uma consequência, e também você pode fazer e acontecer a mesma coisa. Mas eu cresci meio que nessa onda, por isso que eu não bebo nem nada, nunca bebi, não faço esse tipo de coisa. Mas se a gente falar, é engraçado até isso, mas você não bebe porque você é crente, você não bebe porque você é evangélico. Eu falei, não, gente, mas independente disso, eu já não bebia. Sim. Eu falei, eu já não fazia isso mesmo, eu já não tinha isso. Ou às vezes até a resposta, aquela questão, né? Há exemplos do que tive, tenho, eu não quero, né? Mas aí é onde e pegando ainda essa linha que a gente está falando, eu gosto de lembrar muito da história de Davi, o relato de Davi, porque você vê que, assim, Davi, poxa vida, depois que o reino está ali constituído, tal tudo, que você vê quando ele comete o pecado com Batseba, tal tudo, a morte de Urias, tal tudo, uma das coisas que eu vejo ali que é muito interessante, você vê assim, de uma certa forma, pelo que o texto mostra, né, Davi ele conseguiu acobertar, né, a situação em um primeiro momento, ao ponto de que não se repercutiu. É claro que, assim como se você vê alguns seriados que recentemente algum tempo atrás aí a Record fez, tal tudo, retratando mais ou menos como que foi. E de fato, você poder pensar em um palácio, você pensar em muitas pessoas, situação assim, ter passado desapercebido 100% seria meio impossível, né? Mas assim, uma coisa que me chama muita atenção e ali mexe comigo é a parte quando Naamã ele chega,
né? Perdão, Naamã não, Natan, né? Ele chega para falar para Davi acerca do que tinha da história que ele comenta, da ovelhinha, de um homem que só tinha uma, o outro que tinha um monte. Aí quando chega o viajante, ele pega e mata aquela única ali, e Natan pega e diz para Davi: olha, esse cara é você, né? Porque Davi falou: não, esse cara aí deve morrer, olha o que ele está fazendo, que absurdo. Com isso, poxa vida, é Deus que sonda o nosso coração. Então, assim, poder pensar acerca de julgamentos ou de opiniões, posturas, partindo para essa questão assim, de poder falar acerca da fé, acerca do sagrado, acerca de Deus, uma das coisas muito importantes que eu penso da vida é como que você está com Deus. Por quê? Eu vou dar exemplo. Imagine que ocorreu alguma situação, e não vamos pensar apenas em seja prostituição, seja roubo, seja adultério, seja o que for, mas aconteceu alguma questão, né? E alguém, vamos supor, te acusa. O principal que eu penso na condição até e na esfera desse tempo que a gente vive com relação a poder pensar nas questões psicológicas é como que você vai estar. Porque se alguém chegar para você te condenando e você está em paz com Deus, essa sua busca, eu vou dar exemplo, diferente de Davi, você não vai receber uma invertida no sentido de que, olha, em especial Deus, meu amigo, não tem como você enganar ou fugir daquilo que Deus ele sabe, entendeu? Então, assim, hoje, partindo para essa questão assim, pastoreio, uma vida transparente, um livro aberto, que infelizmente hoje eu vejo que em alguns momentos existem alguns líderes que meio que assim, a vida é minha, né? Meio que eu faço o que eu quero ou é do meu jeito. Não. Você é um líder, você é um pastor, você é um missionário, né? Estão nessa esfera, essa questão mais evidente, a sua vida é um livro aberto. Entendeu? Infelizmente, se você chupou uma bala e as pessoas olham e falam: mas não pode chupar uma bala, eles vão te criticar. Entendeu? Então, assim, mas assim, como que você está com Deus, né? E aí eu não estou nem falando de fazer alguma coisa errada e na sua concepção ser certa, mas assim, vou dar exemplo, alguém te acusa de alguma coisa, como que está a sua vida com Deus? Até partindo para a questão de depressão. Né? Até partindo para a questão, por assim, de... que também é uma coisa que está em alta, né? Infelizmente. Não, eu vou tirar minha vida, eu vou me suicidar, as pessoas estão me criticando, estão me condenando. Não, né? Não. Se eu estiver em paz com Deus, se a minha vida espiritual com o Senhor, olha, eu estou em paz com o meu Deus, sabe? As pessoas, elas podem tecer os julgamentos. Agora, assim, se você estiver em paz com Deus... Entendeu? E mesmo nessa você sabe o que tem entre você e Deus, não precisa nem se importar com o que o outro vai dizer, né? Exatamente. Praticamente isso. E é claro que assim, uma das coisas que aí eu parto para a questão mais importante também, né, dentro desse ponto, dessa abordagem que você deu agora, quando você olha João 15, né, acerca da videira, acerca dos frutos. E acerca em especial o seguinte: você conhece a árvore pelos frutos. Então assim, as pessoas podem até querer te julgar, vamos supor, às vezes até mesmo por um passado. Só que assim, elas têm que primeiro também olhar, ou melhor, elas têm que olhar acima de tudo para o presente. Porque assim, se Deus te fez uma nova criatura, e você é alguém novo em Cristo Jesus, então assim, olha, a partir de Cristo, como que é a minha vida? Se a gente ficar se pautando pelo antes, quem lida com antes é Satanás, que é a questão do acusador e tudo mais. Se Deus te perdoou, se você foi a Cristo e não existe mais condenação, meu amigo, fique em paz. Agora, sim, se nós mesmos, né, não nos perdoarmos, aí a situação é outra. Que nem, termino só com esse apontamento. Esse dia eu estava falando. Não, fica à vontade, pode falar aí. Comigo não tem frescura, não. Tá interessante. Tem frescura sim. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que ela me falou uma coisa que me preocupou. Por quê? Vixe. Ela pegou e falou assim, que ela conversou com uma pessoa que falou para ela que possivelmente a dor que ela estava sentindo, que teoricamente seria uma enfermidade, né, sei lá, se é na cabeça, se é no intestino, não me recordo agora, mas que era porque ela não liberava perdão. Meu Deus, que é isso? Então, e aí você vê, mas assim... Ela associou isso com a dor e com a isso, coisa? Mas assim, essa pessoa falou isso para outra
por conta de que ela sabe de uma parte da história da vida dessa pessoa, onde essa pessoa um dia então tá. sofreu alguma situação. Só que essa pessoa pegou e falou assim, olha, hoje a vida que Deus me deu é melhor do que a que eu tinha. Sim. Entendeu? Não, mas aí a pessoa colocou essa condição, ao ponto de que essa pessoa, ela ficou mal. Ela ficou mal por conta achando que ela não liberou o perdão e ficou assim. Perdão, e ela falou assim, não, mas eu já liberei perdão. Mano, e aí eu falando com ela, eu falei assim, olha, fita. se você, em seu coração, crê e você falou isso para Deus... E é nessa hora que o pastor aparece, né, cara? É nessa hora, paz, né? Fica em paz. Não, mas é que... Aí então, nesse ponto, eu falei assim, olha, aí a gente tem que entender que, assim, vão existir denominações, vão existir igrejas, vão existir formas de pensamento, que às vezes vai trazer uma condenação para a pessoa. E, assim, aí é onde eu vejo, você vê que a pessoa, poxa vida, olha, mas lá no meu coração eu já liberei perdão. Eu já confessei a Deus. E não era a questão dessa pessoa não é nem de confissão. Imagina se alguém que já morreu. Fala assim, agora já morreu, não tem como pedir perdão para essa pessoa. Então, mas tem gente que fica até assustada assim, né? Fica pensando, fala, poxa, mas e agora? Estou desesperado. Como que eu vou fazer se a pessoa já morreu? Eu não vou ter como liberar esse perdão para sair essa dor. Sim, mas aí onde você vê que entra nesse ponto que, novamente, quem sou eu para chegar para o Barró e dizer assim, Barró, libera perdão, porque senão você vai continuar do jeito que você está. Se deu o Barró, a sua condição está desse jeito, porque você não liberou perdão por causa disso, daquilo. Acima de tudo, assim, nós temos que no fundo você sabe sobre mim, você é meu amigo, você sabe sobre... Não, falando, você sabe de alguma situação e você pode falar isso, entendeu? Sim. Que foi nesse caso aí, a pessoa sabia de uma situação e expôs assim, né, e falou. Então, mas aí é onde eu vejo que até quando nós lidamos com a fé, algumas coisas você também tem que saber falar para a pessoa para que você não leve ela para a condenação. E o que eu quero dizer com isso é a questão do seguinte, vou dizer, o Barroso fez uma coisa, eu pego para você, você vai para o inferno por causa disso. Não, peraí, acima de tudo, apresente Jesus, fale do caminho, fale da forma que o Barró pode se consertar naquela situação. Porque se a gente entrar numa condição de juiz ou de apenas daquele que condena, aonde está Cristo? Aonde está o amor de Deus? Então, por que você não chega para a pessoa e fala assim, olha, na verdade, olha, eu vou orar com você, vamos orar junto? Até teria problema de falar, olha, será que você já perdoou alguma situação do passado? Não sei o quê? Vamos orar junto? Eu quero orar junto com você, entendeu? E levar a pessoa, se na sua concepção o outro está sofrendo, o outro está em uma condição por causa do pecado, ou por causa que ele não liberou perdão por causa disso, aquilo, então chegue para ele e fale assim, olha, eu quero orar com você. Sim. Sabe, olha, poderia até ser essa situação, pode ser essa situação, mas olha, vamos orar agora e vamos entregar nas mãos de Deus, vamos confessar a Ele. Né? E levar essa pessoa não a ficar depois, porque assim, o que mais me preocupou foi que, se para a pessoa falar para mim, foi porque, poxa vida, aquilo ali está martelando na cabeça dela. Sim, com certeza, ela vai te procurar, que tipo assim, olha, eu tô... ela deve estar pensando o tempo todo, poxa, o que eu fiz, né? Olha, ou o que eu não fiz, né? Exatamente, então assim, é por isso que essa condição assim de como que eu estou e como que está a minha vida com Deus, essa entrega, né, essa confiança de que eu estou em paz com Ele, porque assim, acima de tudo, o seu íntimo com Deus é só você que sabe, é você e Ele, né? Porque você vê a condição de Davi, poxa vida, ele era o rei, ele estava ali no topo, só que assim, chegou um momento que Deus quis revelar, e foi revelado em quem? Para ele ali, foi no íntimo dele. Exatamente. Então assim, se tivermos esse desejo de chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, fale ao meu coração, né? Se você ler a Bíblia, se você buscar essa sensibilidade, Deus ele vai falar. Com certeza. Entendeu? Até mesmo... E até por isso que Davi também deixou o Salmo 51, né? De arrependimento dele, que eu acho sensacional esse salmo. Exatamente. Não, grandioso. Esse Salmo 51. Então, mas aí você vê, né? É por isso que Natan pôde depois dizer para ele, olha, Deus te perdoou. Né? Porque houve também o arrependimento, né? Então, entendeu? Então, é por isso que, voltando para essa condição que você falou acerca de chamado, acerca de, às vezes, algo que você fez, um momento da sua vida, e depois vir a questão do julgamento, é onde, primeiro, é como que eu estou com Deus e como que eu estou comigo mesmo. Porque, assim, se eu tiver
plena convicção de que eu estou agindo, eu estou sendo aquilo que Deus ele colocou em meu coração, as pessoas elas vão criticar. Por quê? Vou dar um exemplo, que nem essa mesa aqui. Qual que é a cor dela? É marrom, né? Tem os detalhes aí, tal, tudo. Uma pessoa, né, um telespectador seu pode olhar e falar assim: poxa vida, Barró, muda a cor dessa mesa. Barró, o seu logo tá feio, né? Podia ser de outra cor, mas poxa vida, peraí, é a sua forma de ver, né? Sim, novamente, sim. E é claro que a gente não está falando de princípios bíblicos, nem nada disso, né? O que Deus colocou, quando a gente pensa no amor ao próximo, no perdão, isso não tem mudança, mas assim, tem coisas da vida da pessoa para com Deus que de fato vai ser ela e Deus. E assim, se ela estiver em paz com Deus, na sua busca, na sua fé, pode ser que para o outro esteja errado. E novamente, não estou falando de, vamos supor, a pessoa ela está roubando, adulterando, matando, e ela acha, não, eu estou em paz. Não, peraí, isso aí é pecado, isso daí, meu amigo, nem tem que fazer mesmo. Agora sim, estou servindo a Deus, estou buscando a Deus, estou fazendo a obra de Deus, né? Mas está errado, desse jeito está errado, né? É por isso que hoje existe padrão de igreja em célula, padrão de igreja multiplicadora, igreja com propósito, e isso aqui. Então, assim, cada igreja vê uma forma de atuação, né? Sim, cada sim. pastor, cada E acaba líder. sendo pro gosto da pessoa. Eu não gosto de ir naquela que o povo taxa logo assim, né? Eu não gosto de ir naquela que só usa saia. Sim. Você tem a outra que você pode usar uma calça. Então, eu acho que acabou tendo essa diversidade, assim, né? Sim, entendeu? Então, de assim, lugares. mas acima de tudo, essa busca, a fé. Sim, sim. É por isso que a gente vai encontrar até Paulo, né, podendo dizer, olha, uns falam que são de Paulo, outros de Apolo, outros... pregue a Jesus. Então, assim, é por isso que a fé, né, é por isso que os princípios, e em especial a questão, assim, de ter a Bíblia como única regra de fé e prática, é por isso que meditar nela dia e noite, é por isso de ter ela como a palavra de Deus, é por isso que ter essa esperança mesmo, que é Cristo, é Ele, e essa entrega, as pessoas ainda poderiam ou podem falar alguma coisa, mas assim, você conhece a árvore pelos frutos. Então, assim, as pessoas que estão em volta de um líder, elas olham e falam assim: olha, aí existem bons frutos, né? Então, olha, aí existem frutos que mostram arrependimento, que mostram dedicação, que mostram essa busca. Então, assim, se existe essas coisas, podendo pensar assim, até mesmo às vezes no julgamento das pessoas, infelizmente eles vão acontecer, né? Na família, no trabalho, na faculdade, em várias esferas, né? Mas pode ser que às vezes aquilo, né, igual eu citei essa situação dessa pessoa que falou comigo, que pode ser que às vezes situações, às vezes do julgamento ou do falar, Sim. às vezes leve a pessoa lá para baixo. Exatamente. E assim, eu vejo que as pessoas, como a gente falou, né, esse negócio do julgamento e tudo, e as pessoas têm muito disso, né, como eu abri esse assunto falando isso, olha, mas hoje ele é bonzinho, aquela pessoa Sim. hoje é pastor, é isso e aquilo. Mas é como a gente falou, tem pessoas que de fato foram chamadas, escolhidas para isso, e tem aquele que um dia levantou e falou assim: olha, hoje eu vou ser o pastor, mas isso deixa você um pouco chateado, porque olha, tem aqueles que infelizmente entrou nessa porque quer dinheiro, porque fica manipulando as pessoas. A gente sabe que acontece muito disso, mas e aquele que não tem nada a ver com isso? Tem aquele pastor que sofre mesmo, olha, ele vai lá conversar com a pessoa, ele está lá de madrugada se é preciso, ele vai lá fazer um velório, ele está ali mesmo na ativa, fazendo o papel dele, e ele acaba sendo prejudicado porque as pessoas ficam generalizando pelo aquele que roubou, pelo aquele que fez isso, pelo aquele que fez aquilo outro, pelo aquele que é famoso, que todo mundo já conhece, mas faz tal coisa. Então isso te deixa chateado um pouco ou não? Você fala: deixa, o problema é deles, eu estou seguindo a minha vida. Não, mas aí, fazendo o meu. Então, mas aí, Barro, onde eu volto para a questão, assim, primeiro da fé em Deus, dessa busca e crer que é Deus que está te direcionando em alguns pontos. Por quê? Igual, por exemplo, na sexta-feira, esse bate-papo que a gente está tendo, teoricamente eu tive com uma pessoa por telefone, um rapaz que ele mora lá no Guarujá, estava conversando com ele é um desenvolvedor de sistemas, e a esposa dele mora no interior, não me recordo agora o local.
E até é bom que eu não se recordo o local para até não citar a questão que eu vou citar aqui. Você vai acabar falando a pessoa sem querer. De alguém. Mas, assim, você vai falar a pessoa sem querer. Eu citei para ele que eu ia começar a fazer uma aposta, tudo. Ele falou assim: Cris, então você vai parar de trabalhar aí na Cobracim? Eu peguei e falei assim: não. Eu falei assim, vou continuar trabalhando aqui, mas eu preciso a cada dia de conhecimento para poder trazer uma mensagem melhor, poder cuidar melhor da igreja, né, de Deus, né? E aí ele pegou e comentou assim, ele falou assim: nossa, Cris, às vezes as pessoas, né, eu estou no meio de alguém assim, igual lá na cidade da minha esposa, e tem um pastor lá, tem uma igreja lá que, nossa, o cara tem muito dinheiro, o cara tem várias casas, não sei o quê. E ele falou assim, mas às vezes eu comento sobre você com algumas pessoas, que eu falo assim, eu conheço o cara, eu não sei se ele estava falando porque estava comigo no telefone, né? Aí ele falou assim, não, eu conheço um pastor, tal, tudo, trabalho com ele e tal, e assim, eu consigo, no meu relacionamento com ele, por conta que a gente se fala bastante, por trabalhar no mesmo lugar, eu vejo que ele é honesto, tal, tudo, né? E aí eu até citei para ele Ele tem um Monza, né? Então, eu até brinquei. Eu também fico zoando ele de vez em quando. Eu falo, nossa, quem é um pastor que tem um Monza? Eu falo, gente, ele tem um Monza. Então, mas assim, aí é onde eu sempre brinco, o Barro, e voltando para essa questão da questão aí financeira, é onde eu sempre volto para essa questão, né? Que até eu estava brincando com ele, eu falei para ele sobre essa questão aí do Monza, né? E eu sempre falo assim, olha, eu e a Mônica hoje, a gente vive essa questão assim de um passo de cada vez mesmo e aí por diante. Que, a gente, né, ficou na minha mãe por 4 anos, não, acho que foi 5 anos na minha mãe. Até você ter a sua casa, você ficou esse tempo na sua mãe. Lá pro apartamento, entendeu? Tanto que a gente vai ter que pagar o apartamento, ainda tem mais... 30 anos, isso, acho que deve ter mais uns... Acho que deve estar uns 27 anos já, que ainda tem de dívida, né? Se alguém quiser ajudar, por favor, hein? Faça um pix aí, né? Um pix aí, E eu estava comentando com ele, olha, é um passo de cada vez. Sim, que nem assim, eu vou dar sim. exemplo. Que nem se você falasse para mim assim, Cristiano, você não gostaria de ter um carro ar-condicionado? É claro. Até o mais bobo gostaria de ter, entendeu? Só que assim, eu sei que se eu e a Mônica a gente fizer isso hoje, nós vamos ter que fazer mais uma dívida prolongada. Sim. Você entendeu? E também tem aquela coisa lá, o pastor comprou um carro, olha, você viu? Então, tem isso, não adianta, porque tem. Ou assim, mas o pastor comprou um carro lá, um carro zero, pegou dinheiro da igreja. Sim. Ah lá, o pastor fez isso, entendeu? Então, mas você também não, mesmo que você tivesse condições agora de comprar pelo seu trabalho, você teria esse medo de comprar por achar que alguém fosse achar que ele pegou o dinheiro da igreja. Então, mas recentemente, não em si recentemente, né? Mas teve um dia que foi muito engraçado, porque eu me lembro que meu cunhado Osli, que tinha o Golf na época, uma vez eu peguei o Golf bonito dele, aquele Golf lá, legal. Prata, assim, eu fui com ele na igreja e teve engraçado que ninguém me levou pra andar nesse Golf. Não da igreja, né? Um vizinho lá, que às vezes eu converso com ele, que pegou e falou assim, nossa, aí sim, agora sim, pastor. Eu peguei e falei assim, se fosse meu, tudo bem, né? Mas não é meu. Aí, então assim, mas essa questão, é por isso que eu volto... tá, ele viu, tipo, agora sim, você mudou de carro, né? Mas depois eu voltei com o Monza, né? Mas assim, novamente, onde eu volto para essa questão, assim... Pô, menos mal, ele ficou feliz que você mudou de carro. Ele falou assim, e aí, pastor, pegou o dinheiro e comprou, isso é que era pior, né? Mas é nessa hora que eu volto, Barro, para a condição, primeiro, se eu estou com um passo comigo, que nem eu vou dar exemplo. Atualmente eu trabalho na Cobracim, depois faço as coisas da igreja, tal, tudo. Essa parte do trabalho secular ali, não a questão da obra do Senhor, as pessoas às vezes parece que vão ignorar, né? Que nem, graças a Deus, eu agradeço lá o Marcelo pela oportunidade que me deu, né? Eu já estou indo lá para cobrar assim, já está indo para 14 anos. Então, assim... Nossa, tudo isso? 14 anos na Cobracim. Tá louco, não é tudo isso não. Sim, exatamente, 14 anos. Então... tá maluco? Sim, agora em março, 14 anos. Como que é 14 anos, Cristiano? 14 anos. A gente trabalhou junto lá naquela outra empresa lá em 2009. Não, vai para 14, ou é 14 ou é 13. Ou é 14 ou é 13 anos. Não, 14 eu tenho certeza que não é. Pode ser que seja isso mesmo. Sim, 14 e 13 anos. Imagina, tá louco. A gente trabalhou junto em 2009 lá naquela outra de borracha lá. Sim, mas acho que no ano seguinte eu saí de lá. Então, aí já era 2010. Não, você deve ter trabalhado na Envo em 2018, quer dizer, 2008.
Não foi 2008, Cristiano. 2008 ainda estava na Tozini. Eu entrei Gente, olha a discussão ao vivo. Eu entrei na Cobracim em março de 2010. Então agora não, vai fazer... março de 2009. Foi em março de 2009. Sim, então é isso mesmo. É verdade, agora 2022, 13 anos, verdade. Tá bom, desculpa, eu te interrompi. Tá, e aí vai. E já tipo tem 13 anos você tá lá, isso. 13 anos, então assim, tipo, esse período, que nem eu vou dar exemplo, como que eu comprei o apartamento? Ou melhor, como que eu dei entrada, né? Porque eu não comprei, eu ainda estou pagando. Só quando pagar a última que eu paguei, né? Que você fala, agora é meu, né? Exatamente. Então, assim, foi com o fundo de garantia de 10 anos trabalhados. Entendeu? Foi isso que foi a entrada para comprar o apartamento. Então, assim, mesmo que hoje alguém chegasse e falasse, aí entra naquele ponto. É a questão do filtro. A pessoa pode falar, vai entrar, vai sair a situação assim. Se aquilo ali me incomodar, esses dias eu vi, eu não sei se ele é filósofo, quem ele eu acho que ele é filósofo, ele é um cara até famoso aí, que ele pegou, eu achei interessante, que ele falou assim, se aquilo que as pessoas falam te ofende, assim, que você tem que tomar cuidado com isso, né? Em outras palavras assim, porque ele falou assim, vou dar exemplo, se você chegar pro Barroy e falar assim, seu barbudo, e você é barbudo. Tá com barba, né? Você vai se ofender por quê? Entendeu? Eu achei engraçado o vídeo que eu vi que estavam falando no Jornal Nacional que o presidente chamou a mulher de japonesa, mas a mulher era japonesa. Entendeu? E eles mesmos falaram japonesa federal, né? Chama que usa o termo do japonesa federal. Eu me lembro que na infância, achei engraçado esse na vídeo. adolescência, uma coisa que até um tempo me incomodou, mas depois não me incomodou, porque você começa a aprender os filtros, é a questão de te chamar de narigudo, de te chamar de testudo, entendeu? Então, assim, quando você tem o filtro para algumas coisas, que aquilo ali não te afeta, sim. Isso te dá leveza, sabe? Você fica você também chega numa maturidade e fala, deixa, eu vou ficar aí falando. Sim, você deu. Porque assim, Mas quando você foi estudar também foi a mesma coisa? Quando você decidiu estudar, poxa, agora eu vou fazer teologia, você começou a estudar tudo, eu imagino que até dentro da empresa já deve ter rolado piadinha, umas coisinhas assim. Não. Mas que depois os caras, o Cristiano é de boa, até respeitou, né? Não, há um tempo atrás, e bem um tempo atrás, falaram, vamos montar uma filial, não sei o quê, entendeu? Vem às vezes esses papos assim. Mas aí é onde eu pego e falo assim, aí é onde eu entro no ponto que você tem que saber se posicionar. Exatamente. Uma das coisas que eu sempre, quando alguém vem com essas brincadeiras, eu sempre pego e falo assim, olha, você quer zoar ou você quer falar sério? Aí assim, quando você muda o tom e você dá um direcionamento, a pessoa ela já, eu sei que se eu for por esse caminho, eu vou cair do cavalo. Sim. Entendeu? Então assim, tudo vai de como você direciona uma situação, né? Assim como usam aquela expressão entrar na pilha. Então assim, você só vai, assim como eu me lembro uma vez lendo um livro de relacionamento, né? Questão de casais assim, que nem só vai haver uma discussão se os dois discutirem. Se um discutir só um, não vai haver discussão. Sim. Né? O outro tá gritando lá, deixa ele gritar, você vai fazer o quê? Assim como em um trânsito. Sim, no trânsito a pessoa fica maluco mesmo. Um começa a gritar com o outro e tal. Assim, vamos supor, alguém buzinou, os alguém ânimos, fez né? isso, alguém fez aquilo. Se você retrucar, vai ser a mesma, vamos dizer, vai gerar uma discussão ali, tal, tudo, morte. Acho que foi ontem, eu estava vendo, não sei se foi ontem ou se foi hoje, junto com essa mensagem que eu falei do pastor Sérgio Medeiros, eu vi que aqui, acho que na freguesia, houve um assassinato, um homicídio, não lembro o que foi, mas assim, que não sei se era um entregador, alguma coisa, mas discutiu com o rapaz. Eles entraram em luta corporal e o outro acho que esfaqueou o rapaz. Então, assim, como que eu filtro, né? Tudo bem que, assim, uma das coisas assim, que eu gosto hoje de falar é que assim, a gente também tem que entender que algumas situações às vezes se dá que a gente poderia julgar essa questão da luta corporal, não sei o que matou, e eu não estou falando agora do assassinato, né? Mas eu estou pensando assim no momento ali da ação. Por quê? Eu vou dar exemplo. Hoje, como que você acordou? Você está mal? Você está bem? Sabe? Você poder ter o filtro é difícil, mas você poder filtrar o que você escuta,
entre outras situações, igual, né, termina essa fala minha agora dizendo o seguinte, que nem eu exemplo, no domingo agora, na pregação, eu falei sobre uma pessoa que conversou comigo sobre Instagram, que ela pegou meu celular, foi ver o meu Instagram e falou assim, nossa, você só tem gente comum, tal, não sei o quê, né? E o que era? Qual que é a expressão da pessoa de gente comum? Sim, é que eu não tenho nenhum famoso, não tem tenho nenhum artista, nada assim. E eu né? falei assim, não, eu vivo pela realidade. Se eu for ver o que o Luan Santana, não sei, Porque um alguém está fazendo alguma coisa, de outro país ele está fazendo, eu vou ficar deprimido mesmo, porque o cara ele vai ele vai ter o momento de show, de trabalho dele, ele vai ter, mas depois ele vai para a casa super milionária dele, que tem um piscinão, ele vai para os melhores restaurantes. Eu vou dar exemplo. Para não dizer que eu não tenho nenhum famoso, e eu não vou falar de forma negativa aqui não, viu gente? Podendo pensar, cada um no seu trabalho e cada um vive a vida que os seus recursos proporcionam. O Yudi, né? Eu tenho ele lá, em especial eu adicionei ele quando a mãe dele, o pai dele pegou Covid e tal, tudo eu fiquei acompanhando a situação. Passou um momento difícil, né? E foi difícil, né? Você vê, graças a Deus a mãe dele voltou, se recuperou, né? Mas o pai, infelizmente. Exatamente, o Yudi está muito bem, né? Ter feito muitos trabalhos aí, em especial na parte dos games lá, você vê muito bacana. Legal. Só que assim, eu vou dar um exemplo. Yudi, quero você aqui, hein? Qualquer hora. Quando você vir, eu vou estar aqui também, Yudi. PlayStation. Vamos sortear um PlayStation no dia, que a ideia já pensou. Aí o dele é ao vivo de verdade, no dele é ao vivo. Mas assim, pra poder sortear. Se eu for querer pautar a minha vida pela do Yudi, não dá. Eu não estou falando que simplesmente o Yudi é melhor do que eu, não. Sim. Mas é que assim, o caminho e o percurso pelo qual o Yudi tem, situações também diferentes. São diferentes. Não tem como eu falar assim, poxa vida, eu quero ter na mesma casa que o Yudi tem, o mesmo carro, não tem como. Então assim, é legal você sim ver a vida de uma pessoa que está numa condição melhor, mas aí é onde eu novamente venho da questão do filtro. Se eu não tiver uma questão assim de filtro no sentido de que, eu olho e eu falo assim, olha, tudo bem, essa não é a minha vida. Eu sei que a minha vida é essa e eu estou feliz com o que eu tenho. Eu estou feliz. Sim, porque isso aí também tem muita gente que pode falar assim, mas ele está lá toda hora nessa piscina, bem que eu queria estar na piscina. Aí a pessoa já fica chateada. Bem que eu queria fazer essa viagem aí para lá. Exato. Aí fica pensando. Então, assim, o que nós temos que entender é que, assim, que todo trabalhador é digno do seu sustento, né, assim como a própria Bíblia aponta. E a grande questão é o seguinte, se você se esforçar, se você se dedicar, você consegue. Assim como hoje, né, o programa do Barro tem o podcast, né, tá aqui, tem essa aparelhagem, né, toda essa estrutura. Então, assim, é possível, tem outros lugares que quando começa um podcast tem um monte de coisa ali. Então você está questionando que não tem o iFood, mas é porque começou agora. Exatamente. Ele ainda não está patrocinando a gente. Você vamos pedir um iFood aqui e chegar. Entendi, você está jogando na minha cara que você queria comer e não teve comida para você. Estou menosprezando o programa do Barro. Entendi que não teve comida. É fraquinho ainda, entendeu? É fraquinho, não tem comida. Pra vocês terem ideia como é fraquinho, não tem nem um copo com água. Mas fazer o quê? É verdade, eu ia colocar antes mesmo, eu esqueci. Já foi, você vê na saída a gente... A Luzineide não está aqui hoje. A Luzineide teve bebê. Então, a Luzineide teve bebê. Ela teve o bebê. Entendeu? Então, assim, mas é verdade mesmo, não vou te mostrar que a Luzineide teve o bebê. Mas a grande questão nós temos que estar contentes com o nosso crescimento. Você entendeu? Assim como eu vou dar um exemplo, e de fato termino agora com essa fala, porque já é a segunda vez que eu falo que eu termino, e isso é terrível. Para, não, mas termino o raciocínio. Tá, entendi. É igual, vou dar exemplo, eu hoje, pastor Cristiano, acho que está indo para 7 anos, né, de ordenação. Não tem como eu querer me comparar a, vamos supor, a um Ariovaldo Ramos, um Luiz Saião. Irlande Dias de Azevedo, um Luiz Saião. São homens, são pastores que têm uma longa caminhada. Sim. Leram muito mais do que eu. Estiveram em muitos mais lugares do que eu. Muitas experiências. Muito mais experiências do que eu. Então, assim, não tem como eu ficar deprimido e triste porque eu não sou como este pastor, como aquele pastor. Ele tem a história dele e você vai ter a sua, né? Então, mas aí é onde está a questão, e eu vou usar essa expressão, pulo do gato. Eu consigo chegar lá? Eu consigo. Consegue. Mas existe uma caminhada. Sim. Né? Você pegar o Irlande Dias de Azevedo, né?
um grande pastor, né, um ícone no meio dos batistas. Poxa vida, ele já é um senhorzinho, mas você vê ele pregando, né, a capacidade que ele tem, né, ele que eu sei que já foi membro de letras, né, não sei o que de letras de São Paulo, sabe? É alguém que tem uma grande bagagem. Não tem como eu falar assim, olha, eu vou ser igual ao Irlande. Poxa vida, eu posso trilhar passos que eu chegue um dia, né? Quem sabe tá ali perto, sim, mas assim, eu vou ter que ter o meu esforço, né? Assim como um dia, vamos supor, quero fazer uma viagem internacional. Poxa vida, trabalhe, você vai conseguir um dia. Agora, se você não tiver isso, você não vai conseguir. Vai cair do céu? Você ganhar uma promoção, né? Assim, fez o cupom do mercado, fez alguma coisa e ganhou uma promoção, né? Agora não tem como. Agora, como você falou assim, sobre patrocínio, poxa vida, sei lá, um dia alguém queira te dar esse presente. Claro, e fique à vontade, Por que não? Mas eu entendi, você está brigando comigo, você não tomou nenhuma água, verdade. Não, eu acho também um absurdo isso, não é? Pô, o cara convida a pessoa para estar aqui no podcast e nenhuma água oferece. Nem a caneca do Barro tem aqui. Como você é sem graça que você já tem essa caneca. Sim, mas a caneca tinha que Tem estar cara aqui. que você quebrou ela, deixou pro João brincar e quebrou. Não, tá lá em casa ainda. Tira uma foto que eu quero ver depois mesmo. Vou mandar, vou postar no Eu sei que você está sendo mentir para mim. Eu sei que você não está. Cristiano, muitíssimo obrigado que você abriu um espaço rapidamente para poder falar comigo. Ele tá desesperado, que ele quer ir para a feira depois. Ele quer ir para a feira. Tem que mas muitíssimo. Vai ter que levar a esposa. E daqui a pouco ela fala: Barro, cadê meu marido? Libera ele aí. Olha lá, deve estar mandando mensagem. Não tô brincando, ela não faz isso. Não, já fez. Uma vez só que a gente saiu, ela falou: cadê o Cristiano? E aí, mandar um abraço aí também para a Mônica. Gente, quero muito agradecer aí, Cristiano, mais uma vez, obrigado. Você quer economizar em até 95% em até 95% funciona, na pessoal. sua conta de energia, procure a Style Solar, está aqui na descrição o site, você fica por dentro de tudo, sabe como que é. Gente, é top, é algo assim top. Se você lá na empresa tem, né, que você falou que tem na empresa. Lá na empresa onde eu trabalho tem. E economizou pra caramba, né? É fantástico. Porque gasta muita energia, fica o dia todo ligado, né? Equipamento, um monte de coisa. Então você economiza. Se você falar que veio através do programa do Barro, o Barro ganha uns milhões aí, hein? Não, eu não ganho nada, filho. Quem ganha é a pessoa que sai beneficiada. Eu não vou ganhar alguma coisa, eu vou nada. Quem ganha é a pessoa. Ela gente. Que ganha, aí é até 95%. Você tem que ver a estrutura que o Barro tem aqui, ó. Tá. Para de graça, o povo vai começar a achar que isso é sério. Mas economize e até 95% da sua conta de energia. Se você também está com a sua vida financeira uma porcaria, porque tem gente que fica às vezes, né, faz uma besteira, faz empréstimo, a pessoa faz empréstimo, nossa, fez um cheque especial, você se enrolou todo, a Confinance está aí para poder ajudar vocês também, meu amigo Luan Machado esteve aqui com a gente, e a Confinance está aí também para poder te ajudar, viu? É bom ter uma consultoria, né? Falar, olha, eu preciso comprar tal coisa, vai ser financiado, vai ser tal, eles vão te dar essa orientação aí, meu amigo Luan, com a Confinance, tá bom, gente? E também, deixa eu falar mais uma vez aqui, ó, tem o minuto dos patrocinadores aqui agora. É o minuto dos patrocinadores. Muito dinheiro, gente. Dos parceiros, é claro, só não tem o iFood, né, que você reclamou. Ó, Diversity também agora aí, ó, você pode usar sunga? Pode ir na praia e usar sunga? Usar biquíni, essas coisas? Pode. Só não pode usar dentro da igreja. Exatamente. Achei engraçado esses dias o André Valadão falou isso. Sabe quando o povo manda as perguntas para ele de propósito? Só para poder ele ficar respondendo. Aí falou, pastor, pode usar sunga? Eu disse, pode usar sunga, pode usar biquíni, só não pode usar dentro da igreja. Literalmente. E aí, gente, você pode procurar a Diversity aí, que é uma loja virtual. Está no Instagram e eles têm lá, assim, muita coisa legal. Começaram agora aí também com os biquínis, estavam com a sunga, mas agora com o biquíni também. Diversity Oficial. Você vai lá e procura aí, vai estar aí também na descrição, vai estar tudo certo. É isso, valeu, pastor Cris. Muito obrigado, viu? Você foi muito legal que você me atendeu aqui hoje. Estamos juntos. É isso, valeu. Tchau, gente.